Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje você vai aprender 9 dicas para a sua primeira viagem internacional. Então, se você quiser saber, continua conferindo esse vídeo, mas antes já quero te pedir, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho se você ainda não ativou, se você ainda não se inscreveu, porque sempre tem uma novidade, sempre tem vídeo novo, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Então bora lá. Primeira dica é básico e essencial, confira todos os documentos necessários. O primeiro deles é o passaporte, mas é muito importante você sempre estar ligado na data de validade do seu passaporte. Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que casou-se e ia para a Itália, só que não prestou atenção que o seu passaporte tinha vencido 10 dias antes. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, né, no check-in para poder embarcar, e aí o atendente olhou para mim e falou: olha, você infelizmente não poderá ir, seu passaporte está vencido. Eu falei, como assim, gente? Foi terrível, vocês têm noção, eu chorei, me descabelei, e foi terrível. Me deu uma luz lá, fui lá pra conseguir fazer um passaporte emergencial, porém, assim, né, naquele sufoco, porque o passaporte emergencial é mais caso de doença, de morte, essas coisas assim. Só que Deus enviou uma delegada mulher que entendeu o meu sofrimento. Imagina, foi desesperador. Então, uma dica, assim, de amiga, de quem já sofreu com isso e que tomou vergonha na cara é: verifique o seu passaporte e veja principalmente se o país que você vai não tem essa restrição em você ter que ter pelo menos mais do que 6 meses antes de vencer o passaporte, ok? Segundo, é verificar sobre o visto. Na Europa, na Itália, em Portugal você não precisa de visto, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de visto. Então é bem importante você geralmente entrar na embaixada.org lá e ver se precisa ou não do visto. Existem alguns locais que, por exemplo, você compra a sua passagem aqui em São Paulo, aí você vai, sei lá, pro Chile, sei lá, vamos dizer. Aí você precisa parar em algum outro país para fazer a conexão. E muitas vezes esse país você tem que apresentar o visto de trânsito, ou seja, para você transitar. Você não vai nem sair do aeroporto, amigo. Então é bem importante você ficar ligado nisso e ver se essas conexões há necessidade desse tipo de visto. Terceiro ponto são as carteirinhas de vacina. Existem vários países que você só entra se tiver com as suas vacinas em dias. Pega lá sua cadernetinha, vê se tá ainda legível, vê se tá bonitinha. Se não tiver, corre atrás, porque aí você não precisa deixar pra última hora, porque isso é uma dor de cabeça. Pra você tirar o visto, demora em torno de uns 30 dias. Só que se for negado, você vai ter que pedir de novo. Então, sempre se preocupe com isso. Passaporte, o visto em dia e também a caderneta de vacina. Tendo tudo isso em mãos, tira xerox, faz uma cópia de todos esses documentos, tira também uma selfie aí com o seu celular, coloca no seu e-mail, joga na nuvem, enfim, pra você ter todas as maneiras e formas de comprovar que você tem aquilo lá bonitinho e em mãos. E agora nossa segunda dica: vou comprar a passagem. Tem muitas promoções malucas aí, que você vai super baratérrimo pro Japão, mas até você chegar lá você tem que fazer 10 conexões para você conseguir chegar no seu destino final. Então é claro que a passagem fica mais barata. Se você tem esse tempo, beleza, pega a passagem mais barata e vai. Agora, se você não tem toda essa disponibilidade, então é bem importante você observar qual é o tempo que você vai ficar no aeroporto para pegar o próximo avião. Dica 3. Quanto eu gasto em uma viagem? Eu almoço 15, 17 reais aqui no Brasil. Quando você for para a Europa, por exemplo, reserve então 17 euros. Se você for para os Estados Unidos, 17 dólares. Tira mais ou menos essa base da moeda daqui e coloca a moeda de lá. Mas é muito importante você fazer um orçamento diário de quanto que você vai gastar. Então você consegue fazer essa distribuição do que você vai comer, por exemplo, no café da manhã, então se você vai almoçar, se você vai se hospedar em um local já com café da manhã, isso ajuda muito, gente, porque você economiza bem mais. Se você vai almoçar na rua, se você de repente vai jantar, se você for jantar num lugar bem top, dá uma restringida no almoço, no café da manhã. Agora, hotel é muito complicado a gente falar.
Tem até um site que eu vou deixar aqui pra vocês, que é um link de locais onde são casas que eles alugam quartos, tem os hostels também, tem hotéis, tem imobiliárias lá fora que também alugam pra temporada. Então é bem bacana você primeiro fazer o seu orçamento diário pra você conseguir saber o tanto que você vai gastar no final. Se você vai comprar lá eletrônico, essas coisas, então é um outro valor. Dica 4. Qual moeda eu devo levar? Por exemplo, se eu levar tudo em dinheiro e Deus o livre eu sou roubado, e aí, vou ficar sem grana, né? Não dá. Tem também o VTM, que é aquele Travel Money. Você tem o cartão de crédito internacional e tem o VTM. Os dois são a mesma porcentagem de imposto, né? Que são de 6%. Só que a diferença do VTM é que você não tem diferença cambial. Então isso vai acabar, de repente, te favorecendo. Mas se você quiser milhas, então vale mais a pena ir pelo seu cartão de crédito internacional. Então é bom você levar, na verdade, as opções que você tiver. Então se você tiver em moeda, é bom levar. Se você tiver o cartão internacional, é legal levar. Se você de repente optar pelo VTM, é bom também. A gente tem o TransferWise também. Uma transferência da sua conta aqui do Brasil para uma conta lá no exterior. Então, por exemplo, eu tenho uma conta nos Estados Unidos, então eu consigo transferir dinheiro daqui para lá. Tem o seu custo, né, a sua taxa, mas você consegue utilizar lá com um banco comum. Então essa é a grande diferença e muitas vezes o imposto também acaba facilitando um pouco mais. Dica 5, seguro viagem. Eu nunca fiz seguro de saúde em minhas viagens. Pensando bem, gente, realmente faz muita diferença. Porque Deus o livre, acontece alguma coisa, se você for passar lá no exterior no médico, é muito caro. Então assim, eles vão fazer todos os atendimentos bonitinho, perfeitinho, maravilhoso em você, mas depois, amiga, você vai receber uma faturinha aí na tua casa, que de repente de 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, porque é muito caro. Então isso pode ser feito através da agência, que você de repente está indo para esse outro país, ou então até mesmo por um cartão de crédito que você tenha, e eles oferecem esse tipo de serviço. Então é legal você entrar em contato e ver com eles se eles têm esse serviço disponível, e é bacana fazer. Dica 6. Arrumar as malas. Nem todo mundo gosta, mas é uma coisa muito importante a gente pensar. Geralmente são 32 quilos mala, ou então 23 quilos mala. Então é bem importante você ver aquelas letrinhas miúdas, sabe? Entrar em contato com a companhia, verificar no site lá. Você mora numa cidade e precisa vir para São Paulo para poder ir para os Estados Unidos. Geralmente o quilo de uma cidade, né, de uma cidade do Brasil para outra cidade é menor do que o quilo de uma cidade do seu país para uma cidade no exterior. Então, isso é muito importante você verificar. Excesso de bagagem é muito caro. Sim, gente, é muito caro. Muitas vezes eles dão a opção de você fazer o volume extra, ou seja, você compra uma outra malinha lá e paga o volume extra. Mas se você optar para pagar o excesso da bagagem, muitas vezes vai sair muito caro. Por exemplo, você foi para os Estados Unidos, vai fazer uma ponte de Orlando para Las Vegas. Também tem essa diferença. Vou levar uma malinha de mão. Uma das coisas bem legais de você prestar atenção é como que você vai transportar sacola, mochila e não sei o que lá. Então, o ideal é você levar aquelas malinhas pequenininhas de rodinha. E sempre coloca uma muda de roupa, coloca lá uma calcinha, um sutiã, então uma cueca e a sua escovinha de dente. Porque Deus o livre, se sua mala extraviar, você tem a opção, né, de ter alguma roupinha aí pra você conseguir usar depois. Ela também, se não me engano, tem um peso de até 5 quilos que você pode levar. Você pode levar uma mochila e você pode levar uma bolsa, né? Só que se você ficar carregando um monte de sacola, um monte de coisa, enfim, você vai ficar de repente muito irritado, principalmente se as suas conexões forem longas. Uma das coisas também que a gente tem que prestar atenção é, na mala de mão, você não pode levar nada além de 100 ml. Então o seu perfume, a embalagem dele tem que ser até 100 ml. Então você pode levar 10 produtos e cada um deles de 100 ml. Uma das coisas também que eles orientam é, quando você for separar a sua nécessaire, que ela seja transparente e que você consiga fechar, mas que também seja fácil de abrir, caso precise abrir a sua malinha.
Uma das coisas também que é muito importante, identifique a sua mala. Então, coloca o nome, coloca o contato, mas não só isso. Pega aquelas fitinhas, minha mãe que sempre faz isso, parece até aquelas fitinhas de bonfinho, assim, sabe? Aquelas fitinhas coloridas, aquelas coisas assim, pra identificar a tua mala. 7ª dica, e chegou o grande dia. Agora, o que fazer? Chegar cedo. Primeira coisa, pelo menos com 3 horas de antecedência, até pra você encontrar o portão, fazer o check-in, porque eu já vi muita gente perdendo o voo, tendo que correr, tendo que ficar igual um doido no aeroporto. Dá pra você fazer o check-in pelo seu celular, ou até mesmo naqueles totens, sabe, que ficam do ladinho da companhia aérea. Dá pra você fazer sem medo de ser feliz, e depois você só despacha as bagagens. Presta atenção no seu assento, principalmente quando são muitas horas de voo, é muito complicado você escolher um lugar ruim. O último assento do avião, porque ele não inclina totalmente, do lado do banheiro, porque sempre vai ter alguém trombando em você, aquele cheiro que às vezes também vem, não é legal. Do lado da asa do avião, eu particularmente não ouço muito barulho, porque eu entro no avião, gente, eu desmaio de sono, mas tem gente que reclama do barulho, pra de repente ficar lá 12, 13, 24 horas viajando e ficar mal. Quando você também fizer o check-in, pergunte se a tua mala vai direto ou se ela vai parar na conexão, caso você for parar em algum local antes. Se a tua mala parar na conexão, você tem que pegar a sua mala, passar no raio-x de novo para conseguir despachar ela novamente. É importante você perguntar: a minha mala vai pro destino final ou ela vai parar na conexão? Antes eu ficava pensando assim, por que as pessoas estão nessa fila quilométrica para entrar no avião se existe assento, número de assento e onde você tem que ficar? Quando a gente leva as bagagens de mão, o que acontece? Geralmente a gente coloca lá em cima, né? Então a pessoa ela tem o direito da malinha, uma mochila e uma bolsa. Se porventura muitas pessoas levarem tudo isso, vamos dizer assim, aquele local onde ficam as malas vai acabar sendo preenchido. E se você chegar no final, pode ser que nem entre a sua bagagem de mão. Então você vai ter que acabar despachando a sua mala junto com as outras. Ou então você se sentar em um local e a sua mala fica longe de você. E se você precisar de alguma coisa, você vai ter que ir lá na frente buscar, porque não tinha mais espaço naquele assento que você ficou. E entrando nessa última dica, vá com roupas confortáveis. Lembra lá no início, você vai ter que passar pelo raio-x, tudo. Se você for com sapato muito apertado, com uma roupa muito justa, tudo isso vai acabar te incomodando. Até porque a gente fica muitas horas dentro de um voo. A última vez mesmo que eu fui pra Portugal, meu pé inchou muito e na hora que eu fui colocar o sapato eu não conseguia nem colocar. Leve alguma blusa, alguma coisa assim, porque dentro do avião, gente, é muito frio. Perfeito, dica 8 agora. Cheguei no meu local de destino, mas agora eu tenho que passar pela imigração. Dá uma tensãozinha, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma. Geralmente eles perguntam para onde você vai, quanto tempo você vai ficar e qual é o motivo da sua viagem. É business, mas em que área que você vai trabalhar lá? Então, isso de repente ele vai acabar perguntando. Então é bacana você também prestar atenção. Eu não sei falar nada de inglês, eu não entendo nada, eu não tenho bulufas. Lembra daquelas xerox que eu falei para vocês lá no início? De passagem, passaporte, onde você vai ficar, tudo bonitinho, sabe? Pega aquilo e mostra pra ele. Se você for ficar na casa de algum amigo, peça pra ele uma carta convite. Caso alguém pergunte, você já tem uma carta convite lá, porque você vai ficar na casa de algum amigo. Então é uma dica de ouro essa. Perguntou? Só responda o básico, entendeu? Pra onde você tá indo? Tô indo pra Disney. Tá indo fazer o quê? Tô de férias. Entendeu? Sabe assim? Seja rápido, prático e objetivo em todas as suas respostas. Vou retornar agora ao meu Brasil aí. Então, o que fazer? Primeiro, lembra de todas as outras dicas, porque tudo aquilo que valeu pra ida também vale pra volta. Tá, eu fui pra fora, eu gastei, comprei um monte de coisa. Você pode gastar até $500 em objetos pra você. Porém, existe uma cláusula aí da lei que é um pouco assim duvidosa, sabe? É meio dúbia. Lá fala que você pode trazer quantidades de uso pessoal. Então, assim, roupa, sapato, perfume, maquiagem, essas coisas assim, entra no seu uso pessoal. Ou seja, não entraria nesses $500.
Comprou as coisas lá, tira todas as etiquetas, usa de repente aqueles produtos, porque eles vão ver que realmente é de uso pessoal e que você não vai vir aqui pra vender ou qualquer coisa assim. Já me perguntaram muito isso. Sueli, eu vou comprar um celular lá fora. O que que eu faço? Posso ir com o meu e trazer os dois? Não. A lei permite um celular, uma máquina fotográfica, seja ela de última geração, ou seja elas aquela bem furrequinha, e um relógio. O restante você precisa pagar a taxa. Como funciona a taxa? Por exemplo, eu comprei um MacBook de $1000. Então você vai pagar 50% em cima daquele valor. Ele vai sair $1.500. Aí eu não paguei. Eu quis, né, levar assim sem ninguém saber. Beleza, tô tranquilo. Porém, a Receita me pega lá. Você vai ter que pagar os 50%, que seria já o imposto normal, e mais 50% de multa. Então, É arriscado? É arriscado. né? Então, assim, pense bem, faz o cálculo lá pra ver se vai compensar você trazer de fora ou não. Então, é uma das coisas, assim, bem importante você ter essa ciência. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham aí gostado dessas dicas, sanado algumas dúvidas aí. E se você gostou, ó, comenta aqui embaixo, se surgiu alguma dúvida de repente, comenta aqui embaixo também, vai que a gente ajuda aí, né, gente, com essas viagens que a gente faz, que é uma delícia a gente viajar, quem não ama, né? Então é isso, que Deus abençoe muito vocês, lembrando que vai estar tudo descrito lá no blog e até o próximo vídeo.